E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar para vocês aqui, né, sobre como você pode estar fazendo aí para que sua calopsita se alimente, né, coma outros alimentos. Geralmente as calopsitas estão habituadas aí a comer algumas calopsitas, né? São habituadas a comer só um tipo de alimento, né? Então eu vou explicar aqui como você pode fazer para diversificar aí, né, fazer com que ela coma outras variedades de alimento para que ela tenha uma nutrição mais adequada. Vou ensinar para vocês aqui uma técnica. Primeiramente eu vou explicar essa questão da nutrição da calopsita e no final eu vou dar uma técnica aqui que eu utilizo, né, para que minha calopsita coma outros alimentos. E essa questão da alimentação, né, das calopsitas ainda é bastante discutida, né? Tem bastante controvérsias aí acerca de qual tipo de alimentação, né, qual tipo de dieta é mais indicado para as calopsitas. Mas eu acredito, né, assim como vários especialistas, né, que a melhor alimentação para uma calopsita é uma alimentação balanceada, né, com variedades. Então um pouquinho de cada tipo de alimento é o mais ideal aí para nutrição, para uma nutrição adequada e para uma melhor saúde da ave. As calopsitas, né, assim como os seres humanos, têm as preferências, né, tem os alimentos delas que são preferidos. Às vezes a gente acaba hesitando em oferecer outro alimento porque ela está acostumada, né, só gosta daquele tipo de alimento. A gente fica sem querer introduzir outros tipos de alimento, mas é bem importante aí que você ofereça uma variedade de alimentos aí para sua ave. Eu, por exemplo, né, tenho uma calopsita aqui, algumas calopsitas que, se por elas, né, eu daria ovo todos os dias. Por elas comeriam ovo todos os dias, porque é o alimento que elas têm maior preferência. Porém, obviamente, que eu não vou dar ovo todo dia, né, até porque o ovo é um alimento bem gorduroso, né, ela comendo isso todo dia vai acabar fazendo mal para ela. Então, eu faço questão de não oferecer o ovo todos os dias, né, e no lugar disso oferecer outros alimentos, né, como frutas, verduras, né, e folhas. Sim, a maioria das calopsitas, né, tem um paladar muito diversificado. Então, todo alimento que você oferecer, ela pode demonstrar alguma hesitação, né, alguma resistência em aceitar esse alimento de primeira, só que futuramente ela vai comer, porque a calopsita ela geralmente come de tudo, né? Dificilmente é um alimento que elas não comem. Geralmente é porque você sempre oferece aquele alimento que ela tem preferência, aí obviamente que ela não vai comer outros alimentos, né? Porque ela sempre tem aquele da preferência dela disponível ali para ela. O que você precisa fazer é ensinar, né, condicionar essa calopsita a se interessar, né, e a comer outros tipos aí, de ofertar também outros tipos de alimento aí para fazer com que ela tenha uma dieta bem balanceada e diversificada. Então, como fazer, né, a sua calopsita comer outros tipos de alimento, né? E primeiramente, para responder essa pergunta, você precisa primeiramente saber a quantidade exata de sementes que você coloca ali para sua calopsita diariamente, né? Se você é aquele tipo de pessoa que enche o pote de comida da sua calopsita de sementes, né, e só vai trocar essas sementes 4, 5, 6 dias depois, né, uma semana depois, você está fazendo isso errado, isso está fazendo muito mal para sua calopsita, você deve mudar isso. O ideal, a forma correta de fazer é todos os dias trocar as sementes das suas calopsitas, né? Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que medir essa quantidade, né? Então, para medir a quantidade, para saber a quantidade exata de comida que sua calopsita come por dia, né, de sementes, você vai ter que colocar. Então, no primeiro dia você coloca uma quantidade X de sementes, né? E observa no outro dia, no mesmo horário. Por exemplo, você tem o hábito de dar comida para sua calopsita às 7 horas. Então, às 7 horas você coloca uma quantidade X de comida. Aí no outro dia, às 7 horas, você observa a quantidade de comida. Se sobrou bastante comida, então no outro dia você já reduz essa quantidade, né? E tendo uma noção da quantidade que ela come. Aí no próximo dia reduz mais um pouco, né? No próximo dia reduz mais um pouco, até o dia que você chegou lá no outro dia às 7 horas da manhã e viu que não tinha mais nenhuma ração ou só alguns grãozinhos de sementes lá, né? Então isso significa que você encontrou ali a medida média ali da quantidade de comida que ela come ali por dia. Isso vai ser até bom, porque geralmente quando as pessoas dão o mix de sementes para a calopsita, geralmente elas comem aquelas sementes que elas têm preferência, né? E deixam aquelas outras sementes ali que também são nutritivas, porque elas não têm tanto interesse naquelas sementes. E aí você vai lá, troca as sementes, né, e coloca mais sementes da que ela prefere. Aí ela acaba comendo só as sementes da preferência dela e nunca come as outras sementes, né? Então você colocando a quantidade exata ali, a quantidade limite de comida dela, para ela vai acabar comendo todos os tipos de semente, né? E vai acabar se nutrindo melhor daquelas sementes. E assim, existe uma lista de alimentos, né? Uma lista de alimentos que elas preferem e outros que elas têm menos preferência, né? E essa lista vai dos alimentos que elas têm mais preferência para os alimentos que têm menos. Os primeiros alimentos da lista são as folhas, né? Geralmente as calopsitas têm bastante interesse em folhas, né? Como rúcula, couve, espinafre, né? Folhas em geral. E para que facilite, né, dela aceitar esse tipo de alimento, essas folhas, é interessante você dar das folhas em tiras, né, cortadas em tiras, porque calopsita geralmente tem essa atração maior, né, esse tesão em objetos em forma de tira, né, de fio,
pode ver o cabelo, né? Calopsitas têm bastante interesse em fio de cabelo. Então, quando uma senta aqui, ela já vem mordiscar o cabelo, né? Então, você tem que cortar as folhas aí em tiras para que elas se interessem mais pelas folhas. É importante também lavar bem as folhas, né? Não dar as folhas sujas para a calopsita, que está cheia de bactérias ali na superfície. E também não colocar uma quantidade muito alta, né? Eu vejo gente que enche o pote de folha, né? E 4, 5 horas depois as folhas já estão todas murchas. Então tem que colocar uma quantidade ali que você saiba, que você imagine que sua calopsita vai comer ali nas próximas 3, 4 horas. Não precisa botar muitas folhas não, porque elas vão perecer, né? Elas vão murchar ali em algumas horas. Outro alimento que as calopsitas aceitam bastante é o ovo, né? O ovo cozido. O ovo cozido, além de ser muito nutritivo, as calopsitas geralmente comem bem, aceitam bem. Todas as calopsitas comem. Agora tem que ser ovo cozido, né? Eu já vi uma postagem no Facebook de uma mulher dando ovo frito para a calopsita. O ovo frito ali, né? Além do ovo já um alimento gorduroso, ainda tem a gordura da fritura, né? Então esse ovo frito que a mulher estava oferecendo para a calopsita ali, os riscos ali de ele desenvolver alguma doença ali relacionada a excesso de gordura são bem altos. Algumas pessoas preferem da clara, né? Outros preferem da gema, mas eu particularmente eu tiro a banda do ovo e coloco uma banda toda. E aí deixo a critério das calopsitas aí escolherem entre comer a clara, né, ou a gema. Geralmente elas comem tudo, né, não sobra nada. O terceiro alimento, que são os alimentos também fáceis delas comerem, é as verduras, né, como cenoura, né, pepino e pimentão, né. Esses alimentos geralmente elas têm interesse também, comem com uma certa facilidade. O próximo alimento aí que ela já tem um pouquinho mais de resistência em comer é a farinhada, né. A farinhada geralmente as calopsitas hesitam bastante em comer e resistem também bastante em comer a farinhada, né. Mas daqui a pouco eu vou passar uma técnica para que ela coma a farinhada. E por último, assim, né, um alimento que mais difícil delas comerem, né, que geralmente elas recusam bastante, é a ração extrusada, né? A ração extrusada aí, que é a ração mesmo, né? Em grãos, não são sementes, são cubinhos de ração mesmo. Geralmente elas têm bastante dificuldade em aceitar. As minhas, por exemplo, foi muito trabalho para que elas começassem a ter interesse, né, a comer grãozinhos de ração, né? Então, qual é a técnica que você vai utilizar aí para que elas comecem a comer nesses outros alimentos? Primeiro, você vai começar com os alimentos que elas têm mais facilidade de comer, né? Então, por exemplo, você tá lá por 7 dias dando a quantidade exata de sementes para sua calopsita. Aquela quantidade que você sabe que no outro dia já não vai ter mais nada, não vai ter nenhuma sobra. Vamos supor que você deu a ração hoje, a quantidade exata lá hoje, às 7 horas da manhã. No outro dia, às 7 horas da manhã, quando você vê que não tem mais nenhuma semente lá, você vai colocar aquele alimento que ela tem maior preferência, ou seja, as folhas, por exemplo, né, que está no primeiro alimento da lista. Então você coloca lá as folhas e deixa aquelas folhas lá. Então, bem provavelmente, a calopsita vai comer aquelas folhas e aí mais tarde você coloca sementes, né, para complementar. Mas o importante é que você coloque as folhas depois desse período de 24 horas em que ela já comeu toda a ração. E assim, não pode deixar de um dia para o outro, né, as folhas, por exemplo, porque as folhas vão perecer ali, né, vão murchar e elas acabam perdendo interesse por essas folhas murchas. Então é importante que você deixe as folhas ali só por umas 3, 5 horas no máximo ali. Aí você tira as folhas e coloca as sementes normalmente. Por uma questão de escassez, elas estão acostumadas a ter todo dia ali a quantidade exata de sementes, né? Como no outro dia não tem sementes, só tem aquelas folhas, obviamente, que a tendência é que elas comam aquelas folhas. Isso você vai fazer por alguns dias, né? Uns 5 dias, uns 3 dias, depois você passa para o ovo, mais uns 3 dias fazendo esse procedimento. E essa técnica é para você utilizar aí com os alimentos mais fáceis delas aceitarem, né? Que é as folhas, o ovo e as verduras. Para os alimentos mais difíceis, que no caso seria a farinhada e a ração extrusada, você vai ter que usar outra técnica aí. E qual é essa técnica? Você vai ter que misturar, por exemplo, a farinhada com as sementes, né, com o mix de sementes que você dá ali diariamente, a quantidade exata. Então você vai diminuir essa quantidade que você dá todos os dias de sementes, né, e completar com a farinhada e misturar, né. Então assim ela vai ver lá aquela quantidade, né, escassa, a mesma quantidade que você dá diariamente, porém vai estar misturado com a farinhada. Então ela vai comer ali as sementes, que é a que ela está acostumada a comer diariamente, e quando acabar essas sementes, ela obviamente vai acabar comendo ali a farinhada, né, para suprir a necessidade fisiológica ali dela, né, de nutrição. E isso também funciona para a ração extrusada, né? Você pode usar a mesma técnica, misturar com as sementes, né, que ela já está habituada a comer, e aí, né, com o passar do tempo, você vai diminuindo cada vez mais a quantidade de sementes e aumentando a quantidade de farinhada ou de ração extrusada, né? Que aí com o tempo ela vai acostumar bem a comer só a farinhada e só a ração extrusada. Agora, no caso das frutas, né, que já é um alimento mais molhado, né, um alimento que não pode ser misturado com as sementes, né, você vai ter que cortar elas em cubos, em tirinhas também, assim como as folhas, assim como as verduras, né, em geral, em formato de tira, né, que geralmente as calopsitas têm mais preferência em se alimentar de alimentos em forma de tira, e você vai misturar
essas frutas com as folhas, né? Tendo em vista que elas já estão habituadas a comer as folhas, você vai misturar essas frutas com as folhas, né? Porque elas vão comer as folhas, aí depois vão acabar comendo ali as frutas, né? No embalo. Então é meio que uma forma de enganar elas, fazer com que elas entendam que a fruta ali também faz parte das folhas, né? Isso funciona. Muita gente já utiliza isso, né? Essa técnica, essa estratégia, e funciona bem. E assim, caso você realize essas técnicas, né? Se a calopsita ainda tem alguma dificuldade em comer algum tipo de alimento, né? Algum tipo de fruta, algum tipo de verdura, você não precisa se frustrar, né? É normal também, né? Você não precisa forçar a sua calopsita, obrigar a sua calopsita a comer de tudo, né? Mas é importante é que ela coma pelo menos um tipo de folha, né? Um tipo de verdura aí, ou legume, todos os dias, né? Porque isso vai fazer bem pro organismo dela. Não é necessário, né? Que ela coma todo tipo de fruta, todo tipo de folha, todo tipo de verdura, todos os dias, tá certo? Então não precisa ficar preocupado quanto a isso. Volta e meia ali ela tem que comer uma folhinha, uma verdurinha, mas nada também de muita coisa assim. Não é obrigatoriamente necessário, né, para a sobrevivência dela comer todas essas variedades de folhas e frutas, tá certo? Então esse foi o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Tentem fazer isso, realizar essas técnicas aí, pôr em prática essas técnicas aí, que bem provavelmente a sua calopsita vai comer outros alimentos aí também, tá certo? Se tiver qualquer dúvida aí, pode deixar no comentário que eu vou responder, vou tentar ajudar. Se inscreva no canal se você não for inscrito e valeu!